Muito bem, deixa eu agora... Começamos com a Rosane, é isso? A Rosane que está na tela. Vou fixar a Rosane, tá? Isso, prof. Perfeito. Então tá. Ok. Então agora sim, né, oficialmente... Opa! Isso aqui não pode acontecer. Isso aqui não pode acontecer. Notícias do BBB não, né? Vamos lá, agora sim. Tá. Isso aí. Muito bem. Organizados. Deixa eu ver isso aqui. Espelhamento, não tem jeito. Boa noite, mais uma vez. Estamos aqui com agora chegada mais 28 pessoas na sala. Eu sou o professor Jefferson. Vocês, espero já tenham, né, dado uma olhada assim, no nosso ambiente aula. Lá eu, na sala de interação, de apresentação, já coloco ali um breve, né, um resumo assim, da minha formação, né, minhas especializações e tal, área de atuação. Estou na UBRA há muitos anos e é uma área, né, que eu atuo já há bastante tempo, a área de humanos, relações humanas, gestão de pessoas. Também tenho formação, vocês devem ter visto lá, formação em marketing, e também, então, trabalho com disciplinas de marketing aqui na UBRA. Tá? Quero, neste início, eu vou ter que abrir aqui essa janela, nesse início, falar um pouquinho sobre a estrutura do ambiente aula. Tá? Então, a gente vai muito rapidamente passar aqui pela organização da nossa disciplina e, eventualmente, esclarecer quaisquer dúvidas que vocês tenham. Já, né, de pronto, assim, faço o convite para que toda e qualquer dúvida que surgir ao longo dessas nossas conversas e tal, por favor, né, temos vários recursos aqui, mas pode abrir o microfone, né, pedir a palavra, pode sinalizar com a mãozinha, enfim. O importante é que a gente tenha, né, um diálogo produtivo e que não deixe dúvidas nunca. Esse modelo, né, esse formato que se criou a partir da pandemia, com aulas online, é um modelo que surge assim e veio para ficar. Né? É um sistema intermediário, é um sistema híbrido, nós temos algumas características da presencialidade, é uma disciplina dos cursos presenciais, ela não é uma disciplina dos cursos EAD no formato aquele tradicional, que talvez vocês já tenham feito algumas disciplinas, né, daquele formato tradicional. Esta não, ela prevê os encontros síncronos semanais. Então, toda semana nós vamos ter encontros. E é um formato, né, que, como eu disse, ele tenta aproximar o ensino à distância do ensino presencial, trazendo algumas características, especialmente esta, né, da simultaneidade, da possibilidade do diálogo instantâneo, a dúvida que surge, o comentário, o exemplo, a participação, até atividades em grupo, que lá no formato do EAD tradicional se tem um pouco mais de... Né, algumas são impossíveis e outras, atividades em grupo e tal, também tem uma certa dificuldade. E eu vejo assim que já é uma
um processo de transformação, como eu disse, veio para ficar, né? Isto é um processo assim que vai se construindo ao longo do tempo e vai avançando. Nós temos muitas transformações na academia, muitas transformações maiores ainda na área profissional. O home office, que surgiu aí há algumas décadas, talvez uma década e meia, hoje é uma realidade, né? Hoje muitas pessoas fazem home office, algumas têm esse sistema também de eventualmente, ou alguns dias da semana presencial e outros dias de casa. Enfim, são transformações no nosso mundo, né? Transformações a partir dos avanços tecnológicos e que estabelecem outras relações, né? Provocam uma forma diferente de relacionamentos. Mas nós temos que fazer desse espaço, dessa disciplina aqui, algo realmente que esteja muito próximo destas características que eu citei há pouco do ensino presencial, né? Se o ensino presencial tem cada vez menos alunos, hoje, né, a gente já tem um número maior matriculados no Brasil de alunos no EAD do que no ensino presencial, né? O Brasil agora já tem um número maior, ultrapassou a partir do final do ano passado, né, nesse início de matrículas. Então, vejam, é uma nova realidade, né? Mas, por conta disso, é preciso que se pense em qualificar esse ensino à distância, né? E que não se perca totalmente, ou que não se perca, se possível, nada daquelas vantagens que se tem no ensino presencial. Eu ainda leciono no campus aqui de Canoas, eu sou de Canoas, e ontem, né, tinha uma outra disciplina presencial, estava ali, quem é daqui de Canoas e tal, e conhece o campus, estava ali no prédio 1 e tal. Então, comentávamos um pouco disto, né, que a gente percebe a cada ano nas universidades um esvaziamento dos campi, né? Os campus cada vez têm menos alunos, não só na UBRA, né? Isso é uma realidade crescente, e que eu citei agora são reais, né? Esse ano, pela primeira vez, temos mais alunos matriculados no Brasil, no ensino superior, EAD, do que no ensino superior presencial, né? Viraram as linhas, inverteram. Sempre tivemos mais alunos no presencial. Então, isso mostra realmente, pelas curvas, pelas tendências, né, de que a realidade, né? O futuro é esse. Então, esses espaços físicos vão se transformar. E como vai ser esse ensino à distância nos próximos anos, daqui a 3, 4, 5, 10 anos, é difícil imaginar, mas eu tenho, né, a impressão que nós vamos sim ter a sensação da presencialidade nos próximos tempos, né? Nós vamos ter a sensação da presencialidade, já existem algumas iniciativas a título experimental ainda, mas vocês sabem que já tem simulações de salas de aula, né, utilizando os óculos de realidade aumentada e de realidade virtual, onde tu tem a sensação de que tu estás na sala de aula com os colegas, com o professor e tal. Ou seja, nós estamos, né, avançando rapidamente para esses novos formatos. E essa disciplina nossa tem essa característica, né? É digamos, um destes passos que vamos dando no sentido de caminharmos para um novo formato da educação. E espero que sejam formatos que qualifiquem o processo educacional, né? Que não se tenha prejuízo, que não se tenha perdas com essas transformações, que não sejam só transformações mercadológicas, mas que sejam transformações, né,
que venham a favor da qualidade do ensino. Muito bem. Então, a estrutura que mudou já no semestre passado, dessa categoria 17, não sei se vocês já fizeram alguma outra disciplina na categoria 17, mas, enfim, nós temos o bloco introdutório, né? Aqui na setinha ao lado, vocês sempre abrem cada aula ou cada bloco, e aqui no bloco introdutório, né, vocês têm o link para acessar as aulas semanais, apesar de que cada semana vai ter também lá o link aparecendo, né? Vocês têm uma sala de interação nesse bloco introdutório, que é chamada de apresentação, e uma sala de interação de dúvidas gerais, dúvidas mais amplas, assim, que dizem respeito à metodologia, à estrutura do aula, né, a própria dinâmica da disciplina e tal. Dúvidas sobre conteúdos, bom, aí a cada semana, né, que nós vamos ver aqui, ó, a aula do dia 1, que é a de hoje. Então, tu abre ali, tu tem o link de acesso, como eu disse, toda semana vai ser, é sempre o mesmo link, é esse link que vocês receberam, inclusive, por e-mail. Se vocês estiverem logados no e-mail de vocês nem precisam pedir autorização para entrar na sala. Vocês entram com aquele link que receberam pelo e-mail, clica lá e vocês entram direto na sala. Mas esse link, né, é o mesmo link toda semana, tá? E aí nós temos materiais que vão ser disponibilizados, né, que estão disponibilizados, na verdade, já está tudo, né, vocês têm o acesso a todo o semestre, com temas que vão ser trabalhados a cada semana. Então, a gente sabe que, né, esse tema 1 da primeira semana, e que também vai se estender para a segunda semana, vai falar um pouco da história da gestão de pessoas, né? Vai ser uma breve introdução, né? Tem, às vezes, não sempre, por vezes tem alguns vídeos em algumas semanas, então aqui tem um videozinho, né? Aqui tem arquivos complementares, mais algum arquivo, e é importante que a cada semana vocês não deixem acumular isso, a cada semana é um tema, é uma atividade, tem uma sala de interação TDE a cada semana. Então vejam aqui que tem a data, né? Tem a data que vai ficar aberta a sala. E ela fica aberta sempre até um dia antes da próxima aula. Então ela abriu hoje, sexta-feira, tem os conteúdos, tem a nossa conversa que vai estar aqui, né? Eu vou, aqui não está aberto ainda, eu até ocultei, vocês não enxergam isso, eu enxergo, porque, né, eu que sou o administrador da página, mas aqui tem o link da gravação do encontro síncrono lá do outro semestre. Então esse já desapareceu, e no lugar dele eu vou, assim que terminar esta gravação, eu recebo a gravação, subo para o canal, e de lá passo o link para vocês acessarem, né, se tiverem alguma dúvida e tal, poderem assistir novamente, se eventualmente chegaram atrasados, se eventualmente tiveram que sair mais cedo, se eventualmente tiveram alguma dificuldade e não conseguiram participar, está ali. Mas aproveitando até sobre isso, está ali o link, isso não significa que, bom, então eu não preciso estar presente, porque, afinal de contas, vai estar lá o link da gravação. Em primeiro lugar, eu não consigo sempre... Boa noite, turma. Oi, Fabiano, tudo bem? Eu não consigo... Queres falar alguma coisa ou só foi uma saudação? Só uma saudação, porque eu cheguei atrasado. Não, tranquilo. E aí eu estava falando, Fabiano, exatamente sobre essa questão de colocar o link da gravação, né? A cada aula grava-se e coloca o link ali. Mas eu não gostaria que vocês tivessem esse sentimento e esse pensamento de que, bom, então se vai estar o link da gravação ali, eu assisto outra hora. E essa coisa de eu assisto outra hora, olha, muitas vezes não funciona. Acaba que a outra hora nunca chega. E aí passa a semana, já tem um link de outra gravação e tal. E o ideal, mais importante que isso, é o seguinte: nós, aqui, quando vocês estão aqui, nós temos a oportunidade da interação, nós temos a oportunidade da troca, nós temos a oportunidade do exemplo, da discussão, do debate, do tirar dúvidas. Porque se eu estou falando alguma coisa e vocês não entenderam, quem está aqui pode interromper e tal, e vamos lá, vamos ampliar, vamos, né? Agora, se não tem ninguém, se vai deixar para assistir depois, bom, passou batido, ficou na dúvida, e a gente perde essa possibilidade da riqueza de depoimentos.
da riqueza da participação, da riqueza da experiência de cada um. E isso a gente vai explorar bastante, né? Isso é fundamental. A gente tem que manter estas características que eu falava agora há pouco, do ensino presencial e que se perde naquela estrutura do EAD tradicional, a coisa do EAD tradicional, assim, ó, despeja conteúdos, o aluno lê quando der, responde lá as atividades e tal, e praticamente não tem contato com o professor. As turmas de EAD tradicional são 150 alunos. Bom, se algum aluno passa por mim na rua, eu não tenho a mínima ideia, a gente não conhece, nós não temos contato com os alunos, né? Quando muito tem uma fotinho ali e não tem como fazer. Agora, a relação que se estabelece numa sala de aula é muito diferente. Deixa eu trocar as meninas aqui, Cíntia. Ok. Então, fica o primeiro convite, assim, que participem sempre que possível, estejam aqui, sempre que possível, esforcem-se. Claro que tem esse recurso, como eu falava agora há pouco, eu não vou conseguir colocar a gravação, o link da gravação, imediatamente. Terminou a aula, daqui a pouquinho já está lá a aula gravada. Não, eu demoro para receber, porque eu recebo por e-mail essa gravação, né, no meu e-mail do Google. Eu, a partir disso, a partir de sábado, portanto, né, eu vou ter que ter um tempo para subir esse vídeo, que são vídeos longos, 1 hora e tanto, vou ter que subir isso para o meu canal, e aí depois de subir para o canal, vou ter que eventualmente organizar e tal, para gerar o link, vir aqui no Ambiente Aula, criar o espaço e tal. Nem sempre eu consigo fazer isso no sábado, por vezes vai acontecer isso só na segunda, né? Então, e aí já começou a correria da semana, tal, não conseguiu assistir, já tem uma outra aula, por isso que é importante vocês conseguirem se organizar para estarem aqui. Por esses dois motivos. Para não acumular, né? Não entrar depois em meio a outras atividades e não conseguir assistir. E segundo e principal, termos a possibilidade de uma aula rica. Vocês vão ver, vai ter muito assunto interessante, muito assunto que para nós, todos, de qualquer área, de qualquer segmento, essa turma aqui tem muitos cursos, são muitos cursos. Essa disciplina é comum a vários cursos. Então, isso também é bacana, a gente, né, ter realidades diferentes, depoimentos diferentes. Certo? Fica o convite, participação. E é isto, a organização é essa. Deixa eu fechar aqui a aula 1, que é hoje, só a título de visualização. Aí tem a aula 2, né, que eu hoje possivelmente já vou iniciar, né, a questão da experiência de Hawthorne, depois de falar um pouquinho desse histórico da gestão de pessoas, porque quando a gente começa a falar da história da gestão de pessoas, se atravessa esse evento chamado Experiência de Hawthorne, e aí na semana que vem, então, a gente aprofunda e tal, o próprio TDE vai ser sobre isso, e assim por diante. Cada aula tem ali o título, né, o tema que a gente vai estar trabalhando, certo? Na aula 7 tem a AP1, na aula 15 tem a AP2, na aula 16 a Objetiva 2. Eu passei aqui E aí é isso, tá? Lá na aula 17 nós vamos estar finalizando, e aí tem a AES que vocês sabem que é presencial, tá? Então, depois do dia 30 de junho, lá pelo dia 30 de junho, vocês já vão ter que fazer o agendamento da prova AES presencial. E a média, vocês sabem, precisa ser 6, nota 6. Eu acho pouco, acho realmente uma média baixa para aprovação. Era até 2 semestres atrás, para quem está há mais tempo na obra, sabe que era a média 7. Tem algumas faculdades que, inclusive, é mais do que 7. Tem faculdade que é média 8, inclusive. Mas eu diria, assim, que média 6, né? Eu lutei um pouquinho aí contra essa redução da média, mas, enfim, fui voto vencido.
Muitos alunos gostaram, né? Ficou mais fácil, mas eu realmente acho que é importante ter aí um nível, não é muito elevado, mas um nível, né, que represente aí um mínimo de exigências e conhecimentos. Quer dizer, a pessoa que passa com média 6, é isso, né? 60% do conhecimento, né, que deveria ter adquirido, das competências, enfim, daquilo que se esperava ao final de determinado período em que se desenvolveu aí um processo de ensino-aprendizagem, adquiriu 60%. Puxa, 60%, né, é aquilo que eu digo sempre. Eu não vou num dentista 60%. Eu não vou contratar um engenheiro 60%. Eu não vou contratar um advogado 60%. Eu não vou contratar um administrador 60%. Né? Como é que... Mas, enfim, não vamos nos pautar pelos 6%. Não vamos nos pautar pelos 60%. Vamos fazer todo o esforço possível para ter o melhor rendimento possível. Né? Vamos nos esforçar para ter o melhor rendimento possível, para alcançar a nota máxima. Esse tem que ser o nosso propósito. Eu vou falar sobre propósito, eu gosto de falar também sempre no primeiro dia sobre propósito, tal. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas deixa eu seguir antes ainda um pouquinho, depois eu mudo a tela aqui, mas sobre isso aqui, então, penso que a grande maioria, mas não custa a gente reforçar, a grande maioria já entendeu o que é o ATC e o TDE. Essas denominações, essas siglas, né, que se inserem assim, nas metodologias educacionais. E na UBRA nós temos o ATC e o TDE. Toda semana nós temos, toda aula nós temos o ATC, que é esse momento aqui, e o TDE, que é um complemento. O ATC, o significado da sigla ATC, para aqueles que não sabem, é aporte teórico de conteúdos. ATC. Então, o aporte teórico de conteúdos se dá através dessa nossa discussão, dessa explanação minha, mas muito mais também do nosso debate, do nosso diálogo, da leitura dos textos e tal. Esse é o aporte teórico de conteúdos da semana. Cada semana nós temos lá os textos que falam sobre a origem da gestão de pessoas, depois nós vamos ter dos subsistemas, vamos falar sobre gestão participativa, enfim, todos os conteúdos a cada semana. Esse é o ATC. E o TDE a sigla significa Trabalho Discente Efetivo. Trabalho Discente Efetivo, que é uma atividade prática que complementa ou que atua sobre os conteúdos estudados no sentido de tornar mais sólido, tornar mais consistente esse conhecimento para cada um de vocês. Então, sempre vai ter uma atividade, né? Sempre vai ter uma atividade. Cliquei aqui na atividade do dia 24 de fevereiro, hoje, né? E que já, como eu anunciava, uma atividade em cima da experiência de Hawthorne. Então, nós vamos falar um pouco sobre a experiência de Hawthorne esta noite. E tem no material à disposição talvez mais algumas informações e tal, se for necessário, e depois, então, vocês vão escrever neste TDE, né? Cada um vai participar nesse TDE semanalmente. É importante a participação de todos. É importante a participação de todos. Já digo assim, nós temos atividades. Deixa eu mostrar aqui alguma coisa. Deixa eu ver se aqui. Vejam, AP2. AP2 vocês sabem que é 2,5 pontos, não é? Aqui a pontuação tá 1,5 ponto. Por quê? Porque tem também a objetiva 2. Mas tem uma outra questão. Esse relatório virtual, que é dissertativo, é uma avaliação do professor. O professor vai ler o relatório e vai atribuir até 1,5 ponto. Só que já digo para vocês,
Isso fica gravado, e eu sempre anuncio isso. Aqueles alunos que participam do TDE, que têm, né, uma efetiva participação, que estão sempre desenvolvendo as atividades e tal, bom, estes têm, sim, um olhar mais atento e a possibilidade de tirar a nota máxima nesse relatório virtual. Tá? Então, por isso que eu digo, não diretamente. Lá no TDE, quando vocês fazem o TDE, não vai aparecer nota nenhuma. É como se fosse uma atividade que não tem nota. Tá aqui o TDE e não é avaliativa. Mas eu tenho controle de quem participa, de todas as participações. E quando tivermos os relatórios virtuais que eu vou atribuir nota, eu vou visitar essas minhas anotações, esses meus controles e valorizar aqueles que participarem de todos os TDAs, ok? Então já fica essa observação também, já gravada no primeiro dia. Bom, deixa eu falar uma outra coisa aqui ainda. Então tá claro, ATC e TDE por enquanto, tudo certo? Não temos dúvidas? Ok? Sim, muito bem, muito bem. Agora eu fecho, é o momento que eu fecho o microfone enquanto vocês dão um ok ali para eu tomar uma aguinha. Muito bem. Então, vamos adiante. Deixa eu ver o que mais que eu tinha separado aqui para... nessa estrutura que está organizada aqui, a nossa tela que está sendo gravada, não aparece, né, são poucos que aparecem aqui. Mas, de qualquer forma, quando vocês forem falar, abram a câmera quando forem participar. E, quando não estiverem participando, eu recomendo, peço, que abram a câmera também. Abram a câmera também. Mesmo que eu não consiga ver a grande maioria. Vai mudando aqui e tal, né? Por conta desta... Obrigado, Lucas. Por conta dessa estrutura que eu tive que organizar aqui. Mas o fato de vocês abrirem a câmera para o professor é muito importante. Tá? Eu quero, para não ficar só um discurso do Jefferson, já nessa primeira noite, eu quero já trazer dois pontos e gostaria de ouvi-los. De repente, se inscrevam pela mãozinha e tal. Eu gostaria de lançar dois questionamentos e um deles eu vou vincular, inclusive, a questão que eu falei agora de abrir a câmera. Mas eu vou vincular a questões que nós vamos estudar. Eu quero perguntar para vocês, primeiro, vamos fazer em dois momentos. Primeiro, qual a importância, aqueles que já estão no mercado de trabalho, aqueles que estão no dia a dia e tal, que já têm experiência profissional, quero ouvir, assim, né, sem um aprofundamento e tal, mas breves depoimentos, o que vocês acham, qual a importância para vocês do feedback? Feedback. A nossa disciplina é gestão de pessoas, gerir pessoas, organizar equipes de trabalho, fazer com que essas equipes sejam de alto rendimento, de alto desempenho, sejam equipes de excelência. Bom, e aí nós vamos estudar todos os subsistemas de gestão de pessoas, porque a gestão de pessoas tem esse desafio, fazer com que as equipes e as empresas, por consequência, tenham alto rendimento.
tenham excelência, sejam excelentes. Gerir pessoas é fazer com que com que as equipes e com que as pessoas, né, exerçam as suas atividades, as suas atribuições com excelência, da melhor forma possível. Ok. E aí nós vamos falar sobre muitas coisas, desde o início, lá, desde a escolha das pessoas, né? Desde o processo lá de recrutar no mercado pessoas, do quanto é importante nós realmente termos técnicas adequadas de escolha das pessoas. Não tem melhor ou pior, tem a pessoa certa, a pessoa adequada. Todos temos virtudes e todos temos carências, mas existem pessoas certas para cada lugar. Escolher as pessoas certas, recrutar e depois selecionar. Bom, mas vamos chegar lá. Isso é para mais adiante. Mas antecipando um dos pontos que nós vamos aprofundar também, eu queria hoje perguntar para vocês, né? Que ampliando o meu discurso aqui, tá, até para vocês tentarem formular e pensar alguma coisa, mas eu gostaria de ouvir alguns de vocês acerca da importância do feedback. Deixa eu trocar a Rosane aqui. Fixar a Rosane. Tudo bem, Rosane, está aí. Então, vamos ver aqui quem é que levantou a mão. Primeiro, então, na nossa lista está o Lucas, e depois o Fabiano, e depois a Sabrina. Vamos lá. Importância do feedback. Se quiserem trazer já algum exemplo, né, alguma experiência positiva ou negativa. Vamos lá. Olá, pessoal. Boa noite. Sou o Lucas. Eu trabalho numa empresa em Porto Alegre, né, de souvenirs, então estou coordenando a parte de gestão, né, com as proprietárias, né, e eu vejo isso que falta lá, sabe? Apesar de eu ter recebido esse cargo de gestão lá dentro, né, eu falo com elas para a gente ter reunião, para a gente poder explanar, sabe? Daqui a pouco seja uma vez por semana, sabe? Os prós e contras da empresa, como a empresa está andando, o que tem que melhorar, o que está bom, o que pode, né? O que tem que remover, sabe? E isso é uma coisa que para mim não acontece lá dentro, sabe? E é muito complicado isso na hora de eu poder ver evolução em si, porque eu trabalho com bastante processos manuais. Então, assim, é bem complicado isso para mim, né? Que estou ajudando na gestão, poder ter voz ativa, sabe? Também na empresa. Porque assim como eu falo para elas, né, elas concordam de primeiro momento, só que na hora de agir elas não fazem as mudanças, sabe? Mesmo eu tendo como é que eu vou explicar? Eu assim tendo uma postura mais rígida, né? Que eu já tive empresa e tal, então para mim assim, cara, que eu vejo assim pessoal também, né? Justamente voltando no feedback, muita gente não quer trabalho, eles querem emprego. Então isso é complicado também. Tem certas pessoas que tu fala alguma coisa e eles reclamam e se arrastam trabalhando, sabe? Então, tudo isso na hora de também fazer esse feedback, elas não querem falar com eles daqui a pouco para não se arrastar mais, entende? Então, é complicado isso no meio onde que eu estou hoje, sabe? De poder gerir de melhor maneira, sabe? A empresa para poder fluir, sabe? Em termos de produção, né? Então, tudo isso para melhorar, né? O fluxo, claro, e dar mais lucro, né? Esse é o grande detalhe, né? Tu reduzir custo, reduzir perdas, sabe? Esse conjunto de coisas, sabe? Cara, como eu disse, eu falo para elas, mas elas não dão esse retorno nem para mim e nem para os próprios funcionários, sabe? E isso é complicado, sabe? Obrigado. Lucas, excelente. Olha só, muito bom. Eu anotei duas coisas enquanto falava. A coisa que tu traz assim da sistematização é importante. Como tu disseste, um pequeno tempo, que seja meia hora na semana, né, no início da semana ou no fim da semana, em algum momento, mas que se pare, né, para avaliar aquilo que passou e projetar aquilo que está por vir e conversar, né, sobre aspectos que podem melhorar, né? O feedback é isso. Olha, Lucas, isso aqui está muito bacana, isso aqui está excelente, como deu certo isso? Esse ponto aqui, tu não acha que temos que melhorar? O que a gente podia fazer aqui? Tu não acha que isso aqui, nesse aspecto, tu poderia ter, talvez,
uma atitude diferente, uma conversa madura, né? Inteligente, focada na melhoria. E, como é que isso... As pessoas precisam entender, os gestores precisam entender que isso não é perder tempo. Vamos perder tempo meia hora. Não, tu vai ganhar muito tempo. Né? Tu para meia hora, mas tu não para não fazer nada. Não, tu para projetar e para avaliar. Isso tem um valor. Agora, tem uma outra coisa também, né? É difícil dar feedback. É difícil dar feedback porque também é difícil aceitar críticas. Tem pessoas que não gostam de ouvir críticas. Então, precisa ter cuidado para dar o feedback, precisa trabalhar bem com as pessoas, precisa criar uma cultura de feedback. Né? Isso é um processo, porque senão, muitas vezes, tu começa a gerar conflitos, gerar animosidade, descontentamento e tal. Tem que ter habilidade. Mas isso não significa que, bom, então é melhor não fazer. Não. É muito importante o feedback. Só claro, bem feito. Muito, muito bom, Lucas. Obrigado pela participação. Fabiano? Oi, boa noite, pessoal. Boa Sim, noite. O que o colega colocou é bem relevante, né? Eu venho de uma empresa também, uma metalúrgica bem tradicional aqui na cidade de Gravataí, e a cultura é quase a mesma. E com o passar do tempo, isso foi... a indústria está evoluindo, né, e aí o chão de fábrica também, né, o colega colocou uma situação bem real mesmo. Né, parece que essa nova geração, ela não aceita, assim, trabalhar. Elas querem o trabalho, querem o salário, mas não querem se esforçar tanto. Né? E dar o retorno para as pessoas, como o professor mesmo falou, é uma linha tênue, né? E tu chega num conflito muito rápido, né? Porém, a forma de se comunicar também, eu acredito que o feedback, assim, ele te ajuda nisso, né? Vou dar um exemplo, assim, hoje um colega falou para mim assim, tu faz, vamos pegar aquele relatório daquele cliente lá, ele trocou uma palavrinha e a gente já se perdeu. E aí eu disse, cara, eu estava focado num nome do cliente e tu me veio com outro nome. Então, assim, demorou-se um pouquinho para a gente poder entender o que estava acontecendo, né? Mas por quê? Porque a comunicação falhou naquela etapa, né? Ele tratava o cliente de uma forma, né? Ele entendia o cliente daquele jeito, né? Vou dar um exemplo, tá? Não foi, tá? Mas Casas Bahia. Tá? Eu vou entender que, meu cliente é Casas Bahia. Aí ele vem e fala para mim, não, o cliente Bahia. Daí eu disse, peraí, a gente não está se entendendo, né? Então, é muito importante dar o feedback nessa questão da comunicação ser correta em todos os departamentos da empresa, né? Porque aonde uma vírgula sai fora, deslancha tudo, assim, né? E parece que vai atropelando as coisas e fica uma bola de neve aonde só vai agravar ainda mais a situação, né? Mas realmente é importante, sim, saber conversar, saber pegar as pessoas e falar, olha, vamos melhorar um pouquinho, vamos ter a mesma comunicação, senão fica difícil para todo mundo se entender, né? Isso aí. Muito bom, Fabiano. E esse aspecto que tu traz aí, a gente vai conversar bastante também, porque um dos grandes problemas, né, geradores de conflitos entre pessoas é a comunicação, a má comunicação, a comunicação inadequada ou a falta de comunicação. Enfim, problemas de comunicação geram conflitos, geram animosidades e tal. E o feedback é um processo de comunicação também e que precisa ser bem feito. Porque se a comunicação no feedback não fluir corretamente, adequadamente, nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter problemas. Eu acho que foi um destaque bem interessante. Sabrina, o que tu tens para nos trazer aí? Obrigado, Fabiano. Boa noite, todo mundo. Vocês não conseguem me ouvir? Sim, ótimo. Tá conseguindo ouvir? Boa noite, professor. O que temos para dizer sobre feedback? Eu trabalho num laboratório e é muito importante porque toda hora avança e muda as coisas.
né? Então, ele tem que estar sempre atualizado para qualquer coisa, tanto no meio industrial, clínica médica, qualquer coisa que a gente possa fazer, está se atualizando muitas coisas. E o que se atualiza muito é a comunicação, porque diferente de pessoa para pessoa, é muito importante, né? Querendo ou não, o que você ensina para mim, eu posso entender de um jeito e outra pessoa pode entender de outro jeito. É a forma de interpretação. O que pode funcionar de feedback é a atualização de pessoas, como, por exemplo, comunicação. Pode desenvolver métodos para ensinar os funcionários, né, de comunicação. Tem bastante cursinhos online até, que pode estar enviando aí para os funcionários para entender melhor como agir também, né, porque às vezes a gente conversa, fala muito aqui, e na hora de fazer, na prática, é totalmente diferente. Fulano não vai te ouvir, fulano não escuta ninguém, então, tipo, na hora de fazer e agir é totalmente diferente. Então, o que mais cabível é a gente agir, a nosso feedback para agir de posicionamento como líder, como qualquer outra coisa, na demanda de empresa. Últimos dias que a minha chefe saiu de férias, a gente teve um episódio de que eu fiquei coordenando a turma técnica. Então, o que a gente pode fazer também é tirar a zona de conforto, explorar o funcionário, fazer com que ele entenda que ele precisa melhorar, que ele pode entrar em outros meios, que ele possa desenvolver aquilo melhor, onde é cabível também para ele. E isso é muito importante também, tirar da zona de conforto, fazer com que ele expane os conhecimentos dele, né? Que possa ser mais ativo nas coisas. Às vezes precisa só de um empurrãozinho, precisa só de uma ajudinha ali. Não ficar longe, deixar fazer, mas olhando ali por trás para ver se está tudo certo, sem deixar ele fazer sozinho também, é importante. E o feedback é importante para uma equipe. Tu não está trabalhando sozinho para começar, né? Tu está trabalhando com pessoas. E o feedback, além de importante para a equipe toda, porque a equipe toda vai desenvolver algo, não só tu. Então, para chegar ao meio de final lá do produto, passa por muitas mãos para o início até para chegar ao fim. Então, tanto para ti como para todo mundo é importante. Mas um ponto bastante interessante é isso, tu dar aquele empurrãozinho nas pessoas que precisam, né? Algumas pessoas são mais tímidas, são mais caladas, ela até sabe fazer, ela até sabe trabalhar muito bem, e às vezes ninguém nem olha. Então, o feedback pode ser importante nisso, para dar voz para outras pessoas também. Excelente, Sabrina. Verdade. Mais um ponto também que tu traz aqui que anotei porque é interessante. Vejam que cada um contribuiu e complementou, trazendo alguns aspectos que, se ficasse só na voz do professor, talvez passassem desapercebido, né? Quer dizer, agora tu traz que somos diferentes, então também tem que ter a habilidade de falar com cada um. E nós estamos em processo de desenvolvimento, é isto, né? Quer dizer, é a possibilidade, acima de tudo, do feedback, de desenvolver as pessoas, desenvolver as equipes, melhor para a empresa, mas desenvolver as pessoas. Só que tem que ter maturidade, né? Que é esse aspecto também que o Fabiano destacou ali. Quer dizer, nós precisamos desenvolver, conforme eu falei lá no início, uma cultura do feedback. As pessoas precisam entender qual é o propósito do feedback, o que se busca com aquilo, ele ser aplicado de uma forma adequada, as pessoas entenderem, terem maturidade para aceitar, né, a identificação de pontos a melhorar, e não apontar as falhas, os erros. Não é isso. É identificar pontos que podem ser aperfeiçoados, melhorados, desenvolvidos. Muito bom, excelente. Tem mais... Quem mais agora aqui chegou na fila? A Fernanda. O Fabiano... Acho que agora a Fernanda, né? O Fabiano, ou é outro Fabiano, ou o Fabiano quer falar de novo? Agora me atrapalhei aqui na fila. Não, professor, é que eu deixei a mãozinha ligada aqui. Não, então tá. Então, Fernanda. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Eu sou a Fernanda. Oi, Fernanda. Eu sou do curso de Psicologia, então eu sou formanda e aí eu faria Psicologia do Trabalho. Só que essa cadeira, então, me foi ofertada como equivalente. Eu acredito que aqui o pessoal mais da administração, pelas falas,
Não sei do Olha, Fernanda, tem muitos muitos cursos aqui. Então, Muitos cursos. o que eu observei dos colegas, assim, né, da fala do professor, essa questão do feedback, eu sou advogada, depois de 23 anos saí da sala de aula, né, por questões justamente de pensamentos hoje e visões diferentes na área da psicologia e da saúde mental. Estou realizando um estágio na unidade psiquiátrica do hospital da minha cidade, que é Osório. E então eu trago um olhar para a questão empresarial também, por advogar nessa área, da saúde do trabalhador. E que dentro da esfera hospitalar tem me chamado muita atenção, principalmente por trabalhar na unidade psiquiátrica, né? E também por esse olhar dos trabalhadores da unidade e do hospital em si. Penso eu que há uma falha em questões de gestão pública, né? De questão de saúde pública para com o trabalhador da área da saúde. Porque o que se percebe é um esgotamento físico e mental muito grande, onde não há um aparato e não há um acolhimento necessário para esse trabalhador. Porque ali as pessoas estão muito envolvidas com o paciente e acabam, por vezes, levando aquela história para sua casa, para o seu dia a dia, um estresse muito grande e uma falta de equilíbrio para também poder tratar esse paciente de forma adequada e para poder ter um tratamento adequado diante da sua saúde mental. Então, eu estou trazendo, né, essa minha contribuição para se pensar essa questão do feedback como um equilíbrio realmente das relações, mas do trabalho desenvolvido e a receptividade dessa empresa que recebe esse trabalhador. Porque, como o professor falou, existe uma pessoa certa, né, que ele disse que vai tratar isso mais para frente, para cada cargo, para estar ali. Então, quer dizer, é uma ferramenta, é uma peça fundamental para que a engrenagem ande. E muitas vezes essa peça a gente tem que pensar que é um ser humano, né? E que esse ser humano ele vai ter as suas emoções ali, né? Talvez mexidas, um desequilíbrio, algo que não vai estar de acordo com o que se espera. E então eu penso que tem que ter esse olhar do feedback, tem que ter um planejamento, uma atuação de forma para que se chegue ao eficaz, que é o que todo mundo deseja, né? Mas que não é fácil. Não é fácil. Então, não é fácil, e eu vejo que, assim como na educação, que eu, né, depois de 23 anos, quase aí com 25 anos de sala de aula, resolvo, então, me afastar. Dentro da saúde pública, né, e hospitalar, é um nível de estresse muito grande e acho que o trabalhador ele precisa ter serviço, ter um olhar e um tratamento na área da saúde mental. Assim como todos nós, né? Como todos nós, Fernanda, mas realmente a área da saúde, por conta, né, da pandemia, nos últimos 3 anos foi uma área assim que não tem como a gente não olhar diferente, porque foi, né, enfrentaram o caos, viveram o caos, né? E bom, né, foram heróis, foram trabalhadores assim que, né, que chegaram ao limite, né? Mas tu toca num ponto importante também, assim como os demais. A Fernanda traz assim, ó, o feedback, mas essa coisa do feedback, tá, mas é para aperfeiçoar. A gente não pode ficar nessa loucura da técnica do aperfeiçoamento, porque tem que aumentar a produção, então eu tenho que dar o feedback, porque eu quero produzir mais, porque eu tenho que ter mais produtividade, mais rendimento, mais isso, mais... Né? O mundo competitivo, né? A cobrança... Não, o feedback tem o propósito, e aí foi importante o depoimento da Fernanda com toda a sua experiência.
tem o propósito de melhorar o quê? E que é o propósito dessa disciplina lá no final, a gente reunir, né, um conjunto, um arcabouço teórico, mas depoimentos e tal, para que possamos pensar em melhoria da qualidade de vida no trabalho e da qualidade de vida de todos nós, né? Dos nossos colegas, do ambiente que a gente está. Então, esse tem que ser o propósito. E, obviamente, que se eu tenho uma melhor qualidade de vida no trabalho, eu tenho as condições mais adequadas para, sim, produzir mais, entregar melhor. Mas eu não posso colocar a entrega melhor, a produtividade na frente da qualidade de vida. Primeiro, a qualidade de vida das pessoas. Nós precisamos ter esse olhar. Então, foi importante esse depoimento. Muito, muito obrigado, Fernanda. Olha só. Estamos quase aqui nas 20 horas e, necessariamente, nesse formato, às 20 horas e 24 minutos eu vou encerrar, porque às 20 horas e 36 minutos eu tenho que abrir uma outra sala e começar uma nova turma. Então eu tenho 12 minutinhos para repor a aguinha e tal, né? Então nós vamos ter sempre essa limitação, assim, não vamos poder, assim, mesmo que o papo esteja bom e tal, a gente não vai poder, por vezes, vão ter que anotar, olha, isso aqui a gente retoma na próxima semana, por conta exatamente da outra turma. No semestre passado, teve um semestre, não foi no semestre passado, teve um semestre que eu só tinha a turma das 19. Bom, aí a coisa ficava um pouquinho mais tranquila, às vezes a gente se estendia até quando a conversa estava boa. Mas eu quero ainda, nesses minutos que nos restam, esses 20 e poucos minutos que nos restam, eu quero falar, né, um pouquinho da experiência de Hawthorne, que é esse nosso primeiro, digamos, conteúdo, assim, né? Um primeiro texto, assim, que a gente vai começar a desenvolver esse olhar sobre como é o ser humano, né? E a experiência da Fernanda vai ser tão importante também, e de tantos aqui, certamente, da nossa disciplina. Pô, uma turma que tem quase 100 pessoas, imagina quanta experiência de vida, quantos depoimentos podem ser trazidos aqui para contribuir. Mas a experiência de Hawthorne, até porque o TDE dessa semana provoca em cima desse experimento. Ela faz parte da história da gestão de pessoas. Ela faz parte de um momento que se começa a olhar para as pessoas dentro das organizações não mais como uma mão de obra para produzir, né? Mas não, são seres humanos, né? São pessoas com sentimentos e tal. Mas é um experimento que não tinha essa intenção, não tinha esse propósito. É uma experiência, como tantas experiências se faz, né, e se segue fazendo, se faz pesquisa, se faz experimentos para tentar, né, encontrar alternativas melhores para os processos e para o dia a dia, em todas as áreas. Muito bem. Nós estávamos no início do século XX, na primeira metade do século XX, era 1930 e poucos, quase 100 anos atrás. Nós tínhamos modelos de organizações onde os trabalhadores tinham uma carga horária de trabalho excessiva, ambientes inóspitos, inadequados, quer dizer, a saúde do trabalhador era seriamente afetada, e os aspectos que diziam respeito ao lado emocional, psicológico das pessoas era simplesmente ignorado. As pessoas eram contratadas, tu tem que entregar tanto de produção, e nós vamos estar aqui controlando. Nós temos os supervisores, até hoje a gente tem supervisores nas empresas, né? O supervisor, mas olha a expressão supervisor. Eu tenho uma supervisão, e a supervisão vem exatamente deste indivíduo
que estava nos ambientes organizacionais controlando, né? Controlando, e quando a coisa não funcionava, diferente do que hoje se prega, no sentido de, bom, vamos buscar aperfeiçoar, vamos ver o que pode melhorar. Não, controlando para punir. Né? A forma de fazer as coisas acontecerem era, te controlo, e se tu não fizer, serás punido. E assim era. Bom, ok. Se a gente estudar a história, né, das pessoas nos ambientes de trabalho, a partir da Revolução Industrial, que muda a configuração social, né? Nós tínhamos um modo de vida, né? Um modo rural, um modo, né, que dependia basicamente da agricultura, da pesca, da pecuária, da terra, e em algum momento começam a surgir, a partir da Revolução Industrial, os conglomerados industriais, as indústrias e o ambiente organizacional, o ambiente industrial, as relações de trabalho. Isso, né, isso é uma realidade recente. Isso não é de todo sempre. Isso é revolução industrial. A revolução industrial é essa transformação de um mundo que vivia onde as pessoas plantavam, colhiam, comiam, bebiam, dormiam, trocavam, escambo e tal, plantavam, colhiam, comiam, bebiam, dormiam, e era isto. Até que daqui a pouco surgem as empresas, a indústria, os conglomerados, o êxodo rural. Bom, e começam a surgir os desafios de como lidar com as pessoas nesses ambientes organizacionais. E era isso, te paga um salário e tu tem que produzir. E vamos lá. 1930, Elton Maio, um sociólogo, pesquisador, inquieto e tal, ele tinha a intenção de buscar formas de aumentar a produtividade, aumentar a produção. Esse era o propósito. Ele não estava preocupado com as pessoas. Isso é importante, mesmo que seja um evento que marca, né, um novo olhar sobre os indivíduos. Mas ele queria era melhorar a produtividade. Primeira parte do experimento que ele faz numa grande indústria de componentes elétricos nos Estados Unidos, em Chicago, no bairro de Hawthorne, e por isso o experimento ganha o nome de experiência de Hawthorne, que é o nome do bairro onde estava essa indústria de componentes elétricos, uma grande indústria, mais de 1.000 empregados, muitas delas mulheres, por conta das características da época, né? Além da mão de obra barata, também tinha a questão dos homens na guerra e tal, então era uma indústria, e como era um trabalho que exigia menos esforço também, tinham muitas mulheres. Pois bem, ele pegou 6 mulheres e reproduziu aquele enorme ambiente de trabalho, aquele pavilhão enorme de linha de produção, ele reproduziu numa pequena sala, que seria a sala do experimento. Então ele tem 6 mulheres escolhidas aleatoriamente, de aptidões médias, não pegou as mulheres que produziam mais, não pegou as mulheres que produziam menos, mas pegou, né, aptidões médias e tal, aleatoriamente, 6, e convidou-as para participar do experimento, colocando-as na sala para fazerem exatamente aquilo que faziam no dia a dia, ali na linha de produção. Só que na sala experimental, o que ele fez? Ele alterou, a primeira fase, né, a primeira investigação dele era a influência da iluminação no desempenho das pessoas. O quanto a iluminação poderia impactar favoravelmente, positivamente ou negativamente no desempenho. Pergunto para vocês, vocês acham que a iluminação influencia no nosso desempenho? Nas nossas atividades, a iluminação tem uma influência, sim. Né? Tanto que as comissões, né, Mahara, as comissões internas de prevenção de acidente do trabalho, as CIPAs e tal, né, elas passam nas salas, nos ambientes, medindo
a intensidade da luz para ver se está adequado e tal. Muito bem, então, mas 1930 não se sabia disso. E o Elton Maio queria saber qual a intensidade de luz mais adequada que favoreceria a maior produtividade. O final da história era isso. Muito bem. Aí ele reproduz o ambiente, pavilhão lá, e aqui a mesma intensidade de luz. E aponta, né, quanto elas produziram no primeiro dia, segundo dia. Aí ele começa a variar a intensidade de luz. Aumenta um pouco a intensidade de luz e vamos para os apontamentos. O que elas produziram hoje? Né? E vai variando para tentar identificar o quanto, né, qual é o nível de intensidade de luz mais adequado. Ele vai melhorando a intensidade de luz e vai percebendo que está aumentando a produtividade. Ele melhora um pouquinho a intensidade de luz e ele percebe que está aumentando a produtividade. Poxa, parece que quanto mais claro, mais produtividade. Então. Mas aí, daqui a pouco, deixa eu só trocar as gurias aqui. Opa, Cíntia. Aí, daqui a pouco, ele resolveu reduzir a intensidade de luz. E aí reduziu e a produtividade seguiu aumentando. E ele reduziu um pouco mais e a produtividade seguiu aumentando. E ele voltou para o nível do primeiro dia, que reproduzia exatamente a mesma intensidade de luz lá do pavilhão, e a produtividade seguiu aumentando. E ele não entendeu mais nada, né? Ele achou que estava avançando no experimento, estava descobrindo, daqui a pouco ele desconfiou, começou a baixar e tal, e as mulheres cada vez produzindo mais. Ou seja, desvinculou a coisa do nível de luz com produtividade. Porque elas estavam produzindo mais. Mas por que elas estavam produzindo mais? Ele não entendeu, ficou confuso, botou na gaveta e partiu para uma outra análise. Josiane, desculpa aí a observação com relação à tua mensagem aqui. Eu sugiro, não quero perder também o tempo aqui com relação ao experimento, mas eu sugiro que esse grupo de WhatsApp andou dando problemas em semestres passados, essa coisa da exposição dos números de telefone e tal, teve gente, enfim, deu problema. E a própria reitoria está orientando que não se crie mais grupos de WhatsApp. Vocês são livres para fazer, mas os professores, inclusive, estão orientando que não se crie mais grupos de WhatsApp. Teve clonagem, teve alguns problemas que aconteceram. Foi um caso em 1000, bom, mas não importa, né? Então, acho, Josiane, que o ambiente aula tem espaços para vocês criarem, e eu posso, inclusive, a partir de sugestões de vocês, criar sala de debates, de interação, algumas coisas assim. A gente pode discutir isso. O grupo de WhatsApp tenho receios. Mas vamos lá. Aí o Elton Maio, bom, não entendi muito bem a iluminação, vou fazer o segundo experimento. Ele pensou o seguinte: será que essas mulheres, elas começam a trabalhar de manhã, vão aumentando a produtividade e tal, em determinado momento começa a cair, cansaço, né? Ele começou a perceber que a produção ia caindo ao longo do dia, ia caindo, no final do dia elas estavam produzindo bem pouco. Cansaço, né? É uma lógica. Vocês sabem que nós temos, né, variações no nosso desempenho, no nosso ritmo, na nossa capacidade de entrega, enfim, no nosso rendimento. E ele percebeu que ia caindo. O que ele pensou? Será que se eu der uma interrupção, por exemplo, de 5 minutos, 10 minutos, né, lá naquele ponto que começa a cair, para 10 minutos. Em contrapartida, esses 10 minutos que ela parou, ela vai revigorar, vai né, conseguir ter mais energia e tal, e vai melhorar a produção, não vai cair tanto. Quem sabe eu dou até um lanche, tomo um café, um sanduíche e tal. E a proposta dessa segunda etapa foi isso: fazer interrupções numa jornada que era ininterrupta, longa e ininterrupta, fazer interrupções para ver se ele mantinha a produção lá em cima. E aí ele pega 6 mulheres, vai lá para uma sala que reproduz exatamente o ambiente do pavilhão, outras 6 mulheres, escolhidas aleatoriamente, tal, bota elas lá, e começa a fazer os experimentos. Dá um intervalo de manhã. Primeiro,
faz os apontamentos nas condições idênticas ao pavilhão. Como elas trabalhavam lá, estão trabalhando aqui. E apontou o que elas produziam. E depois começou, então, a fazer esses intervalos. Dava um intervalo de 5 minutos, dava um intervalo de 10 minutos, na parte da manhã, da parte da tarde, 2 intervalos, 3 intervalos, algumas coisas assim, para ir experimentando e vendo o reflexo na produtividade. Começou a perceber que esses intervalos estavam impactando na produtividade, estavam melhorando a produtividade delas. Então, realmente, existia, né, essa possibilidade de reenergização das pessoas e tal. Poxa. Mas, tal qual lá na iluminação, ele também começa a retirar aquilo que tinha colocado. Começou a retirar um intervalo, ou reduzir o intervalo, ou retirar o lanche, foi retirando, e a produtividade não foi mais caindo. Ao contrário, seguia subindo. E aí ele se frustrou novamente, porque quando ele achou que estava descobrindo, né, um elemento que impulsionava a produção, que dava mais energia, que fazia com que as pessoas... Quando ele começa a retirar, as pessoas continuam produzindo. E quebra esta relação. Eu perguntei antes se a intensidade da luz impacta no nosso desempenho, e vocês disseram que sim. Concordamos todos que sim. Eu pergunto, aquelas paradas, por exemplo, não vou nem dizer de ginástica laboral, mas fazer um alongamento, fazer um intervalinho. Por que o Jefferson às 20h24 vai parar e só vai voltar às 20h36? Por que tem o nosso intervalo lá na universidade? Por que nós temos breves intervalos? Isso tem um motivo, certo? Nós precisamos recuperar energia. E isso é importante. Então, isso era o que ele estava imaginando lá, 100 anos atrás. Mas deu errado de novo. Não aconteceu. Os resultados não foram o que ele esperava. O que vocês acham que aconteceu? O que aconteceu? Se nós aqui estamos, sim, concordando que a iluminação é importante, nós estamos concordando que um intervalo, um alongamento, respirar, tal, fazer um lanche é importante. Por que lá as mulheres continuavam produzindo mais e mesmo quando ele começou a tirar aquilo, elas continuavam produzindo mais? As mulheres daquele grupo experimental. E eram mulheres de aptidões médias. O que aconteceu? Quem é que chuta aí? Enquanto eu tomo uma água. Em que sentido, Lucas? Em que sentido? O que o psicológico estava... De que maneira que o psicológico estava atuando sobre essas 6 mulheres? Não, eu acredito até a questão de, daqui a pouco, delas começar a ficar um tempo fazendo esse processo, né, de tanto iluminação quanto depois pausa, e elas entrarem, tipo, na rotina, né, de produzirem mais. Não sei, acredito eu, né? E daqui a pouco entra na rotina mesmo, né? De depois, mesmo retirando isso, elas têm a sensação, né, psicologicamente, que mantivessem a luz, ou mantivessem a pausa e continuassem produzindo da mesma maneira, acredito eu. Eu pensei primeiramente, professor, na questão do relógio biológico, né? Porque a pessoa começou ali o organismo foi se adaptando àquela situação. Mas também penso que elas estavam sendo cobradas dentro de uma produção. Então, elas precisavam fazer uma entrega, né? Produzir. E aí, talvez essa questão de ter que se adaptar ao trabalho daquela forma, por uma cobrança, né? De produção. Mas pensei... Vamos ver. Sabrina, vamos ver a Sabrina. Eu pensei na melhoria, né? Já que ele parou para alimentar elas, dar aquele tempo que elas precisavam e voltar para o ritmo de trabalho,
eu acho que teve melhorias, porque se tu passar muito tempo trabalhando, por exemplo, tu pode até pegar uma infecção urinária, vários tipos de coisa. Então, se elas dão pausa para ir no banheiro, comer, fazer alguma coisa, além de melhorar o ambiente, né, deles lá trabalhando, o custo seria menos, porque daí elas iriam para o hospital, teriam que ir para o médico, alguma Essa coisa do era a tipo. ideia inicial. Acontece que, em determinado momento do experimento, ele começa a retirar tudo que tinha dado, começou a não oferecer mais intervalo, não oferecer mais lanche, nem nada, e elas seguiram com uma produtividade alta. Mas, E as Fernanda, consequências, professor? sim, mas era experimento, eram 6 pessoas que estavam ali. Sim. Vamos escutar Juscelie, e depois eu vou trazer a conclusão. Oi, Oi, boa Juscelie. noite, todo mundo. Noite. Eu acredito que o fato de o trabalhador estar sendo visto faz com que ele se sinta parte da empresa e trabalhe por si próprio, acreditando nas metas que ele precisa, né? Então, eu acredito que ao ser visto, né, ao ter o tempo dele, ser alimentado, tudo, eles enxergaram como fazendo parte do todo e fazendo aquilo ali de forma espontânea e natural de produção. Não sei se tem algo a ver. Tem, Juscelie. Obrigado pela participação. Acho que estas coisas que nós hoje temos tanta preocupação e que, né, começamos a ensaiar aí algumas conversas no início, antes de falar sobre a experiência aqui, né, de nos preocuparmos com a qualidade de vida, de dar feedback, de saber que as pessoas são diferentes, de ter um olhar atento, cuidadoso e tal. Este foi o sentimento que aquelas 6 pessoas passaram a ter e que não existia até então. Até então era o quê? Um pavilhão com 1000 pessoas, cada uma era só mais uma, era um número, era um trabalhador qualquer, não sabiam nem o nome. Em algum momento, mesmo que tenha sido aleatório, elas passaram a ser as seis mulheres do experimento do Dr. Maio. Elas passaram a ser importantes. Não era mais uma pessoa que estava sob pressão e sob ameaça, porque era isso. A supervisão era ameaçadora. Se eu não produzir e não entregar uma quantidade, eu estou correndo o risco de ser demitida e tal. Eu tenho um controle, né, muito grande, coercitivo sobre mim. Era isso que acontecia, né? Essa supervisão, como eu disse, controladora, coercitiva, amedrontadora. E quando um supervisor desse que nos dá medo vira as costas, bom, aí eu relaxo, aí eu vou produzir menos, aí eu vou... Então, era muito difícil. Eram outras relações. E essas 6, elas não tinham o compromisso de alcançar nenhuma meta, vejam. Hoje se fala tanto, tem que alcançar meta, se alcançar meta te dou prêmios e tal. Elas, naquele momento, elas não tinham nenhum compromisso de alcançar metas, porque elas faziam parte da experiência. Produziu 10, produziu 10. Produziu 5, produziu 5. Nós queremos entender como é que é. Mas o fato, né, de participarem de algo importante que iria repercutir para todas as outras mulheres, que ia ter uma repercussão na vida de tanta gente e tal, isso tornou elas tão envolvidas com a causa, tão comprometidas, que elas chegavam e iam para o experimento, iam para as atividades, iam fazer aquilo, porque elas enxergavam um propósito, um significado, um sentido muito maior do que aquele dia a dia de cobranças, de ameaças e que tinham que fazer aquilo por causa do salário, porque precisavam sobreviver, senão elas não estavam ali naquele ambiente horrível. Agora não era um ambiente horrível, era um ambiente agradável. A supervisora não era mais uma supervisora, era uma facilitadora, que hoje nós falamos, né? Era uma parceira, era alguém que estava ali para acompanhar, orientar, não ia punir. Muda completamente, o ambiente mudou. Ficou uma equipe de 6 pessoas que estavam num ambiente agradável. Ele quis reproduzir o ambiente do pavilhão, mas aquele ambiente psicológico foi um ambiente muito diferente.
daquele ambiente cotidiano do pavilhão, né? De muita opressão, de muito medo, de muita cobrança, de muita meta, de muita ameaça. Ali não. E isso mudou completamente o comprometimento e a vontade de trabalhar. Então não adianta ficar cobrando, porque, como eu disse, tu não consegue controlar tudo, e quando tu não está controlando, o cara que não tem compromisso nenhum, ele já larga de lado. Agora ali mudou a relação. E aí Elton Maio percebe, puxa, tem um outro elemento. Eu descobri que a iluminação tem importância, que o lanche tem importância, que o alongamento, que o descanso, tudo isso tem importância, mas tem uma coisa que é maior do que isso, que é mais importante ainda, é o ambiente psicológico. Aí ele passa a fazer novas experiências, mas considerando este outro elemento, o elemento psicológico. E ali, gestão de pessoas passa a ser diferente. 1934, experiência de Hawthorne, é um marco no processo, né, de desenvolvimento dos ambientes organizacionais e do tratamento dos trabalhadores, das trabalhadoras e das pessoas nos ambientes de trabalho, a partir de um experimento. Claro que tivemos novas experiências e os estudos foram se aprofundando, mas é interessante a gente pensar, né, nesses marcos, nesses fatos que trazem à luz, né? Parece que traz à luz, opa, né? O conhecimento não foi sempre dominado, nós estamos permanentemente ampliando os nossos domínios, os nossos conhecimentos. Então é isso, a experiência de Hawthorne traz a psicologia, Fernanda, traz a psicologia para dentro da empresa. Bom, agora vamos cuidar das pessoas, vamos cuidar da gente, né? Não é só o físico, tem que cuidar mais do que o físico. Tem que cuidar do mental, tem que cuidar da saúde mental, a saúde emocional. Então, é por isso que é sempre referenciado. Eu estou atropelando aqui as coisas, infelizmente eu queria hoje ainda fazer com que todo mundo desse um oizinho, assim, abrisse a câmera e dissesse, olha, eu sou a Fernanda, olha, eu sou a Juscelia e tal. Infelizmente o tempo está estourando, mas a gente podia fazer uma tentativa, pelo menos nessa despedida. Eu vou fechar aqui, vou ampliar a tela. Se todo mundo pudesse abrir a câmera e dar um tchauzinho, espero que... antes do tchauzinho, por favor, tem alguma dúvida, algum questionamento? Eu sei que eu estou acelerando, mas né, a gente precisa... tá tudo tranquilo? Deixa eu fechar aqui, deixa eu ampliar aqui. Opa! Tudo certo? Tranquilo? Então tá. Semana que vem, 19 horas, estaremos aqui, como todas as sextas-feiras. E a ideia é essa. A gente tem um conteúdo, né, a participação de vocês, provocações, exemplos, vai ter sempre temas interessantes, assuntos interessantes aí para a gente ir aperfeiçoando essa nossa capacidade de lidar com pessoas, de gerir pessoas, de nos relacionarmos. Tá bem? Muito obrigado pela presença, conto com a presença de todos semana que vem e quero ver todo mundo abrindo a câmera aí e dando um tchauzinho. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Boa noite. Boa noite a todos. Um ótimo Boa noite, final de colegas. Ah, sim, também, né? Tem pessoas aí. Boa noite, pessoal. Bom final de semana. Agora sim, agora eu tô vendo. A turma tá grande aí. Tá. É que eu não consigo ver todos aqui. Então tá. Obrigado, boa noite, até a semana que vem. Boa noite. Encerrando a gravação aqui.